Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Cássius é de São Paulo. Ele é ator, dublador, diretor de dublagem e tem um podcast chamado Macaco Neutro. Em 1998, ele teve uma apendicite supurada e precisou entrar na sala de cirurgia rapidamente. O anestesista falou para ele contar até 10. Ele contou até 2 e teve uma EQM. De repente, ele se viu em outro lugar, depois em outro e depois em outro. Vamos conhecer a história dele? Como temos feito, dividimos essa entrevista em 2 partes, sendo que ambas publicadas hoje. Na primeira parte, ele nos conta sua EQM e na segunda parte, ele nos conta outras histórias e responde às nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito, você vai amar. Bom dia, Cássius. Muito obrigado por você aceitar participar do canal Afinal que Somos Nós. Sabemos que você tem um podcast, quero que você nos conte um pouquinho o que é esse podcast. E você teve uma EQM, você teve outras experiências muito importantes, eu diria. Gostaria que você nos contasse tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Olá, Carlos, muito obrigado. Eu falo de São Paulo, me chamo Cássius Romero, sou ator, dublador e diretor de dublagem e tenho um podcast chamado Macaco Neutro no YouTube. Esse podcast, ele fala sobre dublagem, mas ele também leva a verdade com muita alegria para todos que vão lá seguir a gente. Estou aqui para falar da minha EQM, e estou feliz de estar participando aqui para poder compartilhar um pouco da minha história com todos aí do canal, que eu tenho uma gratidão imensa. Já sou seguidor de vocês desde 2020, foi quando caiu no meu colo em plena pandemia, e tinha uma certa pecha, ainda tenho uma pecha de ser considerado louco, por tantas coisas que me passaram pela vida, de experiências e pelas minhas próprias atitudes, e até achava, me perdoe dizer, esquizofrênico por conta dessa experiência que eu tive e tantas outras que eu ainda tenho até hoje. Então, é uma coisa que eu só posso agradecer por vocês existirem e terem essa determinação de continuarem fazendo o trabalho que vocês estão fazendo brilhantemente, ajudando as pessoas, libertando as pessoas, né? E assim como diz uma grande amiga nossa, que é sua também, a Denise Reis, ela fala sobre o canal é uma cura, e ele é uma cura, né? E eu não estou falando sobre dogmas, eu não estou falando sobre crenças, eu não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando sobre um trabalho que é diferente, é um trabalho de pesquisa, um trabalho verdadeiro. Então, quando a gente trabalha com a verdade, coisas assim acontecem. Minha EQM começou, na verdade, foi um apêndice, né? Tive um apendicite em 1998. Ainda era casado com a mamãe do meu filho e passei mal de madrugada. Enfim, fui no banheiro várias vezes, não conseguia nem evacuar, nem nada, nem fazer xixi, nada. Comecei a ficar com muito desconforto, acabei pegando o carro, fiquei muito preocupado e fui para um hospital, no São Camilo, na Avenida Pompeia, em São Paulo. E lá eu já fui prontamente atendido e ali começa a minha história, né, o preparo, né, espera, hospital, porque eu não podia passar pela cirurgia ali naquele momento, eu tinha que ser transferido para outro hospital, e a situação foi se agravando, porque eu fiquei muito tempo nesse São Camilo, até ser transferido para um outro chamado Evaldo Foz, que fica na região do Ibirapuera. Depois de muito tempo, no final da tarde, então eu praticamente
das 4 da manhã até às 6 da tarde daquele dia, eu fui encaminhado para esse hospital de ambulância. A mãe do meu filho veio atrás de carro, enfim. Fui dar entrada nesse outro hospital por volta de quase 7 horas da noite. Pegamos o trânsito e aquela dor foi aumentando, o desconforto, já estava vomitando, já estava entrando em estado, sei lá, um estado bem complicado, assim, de inflamação. E engraçado que eu acho que a minha EQM começa no corredor, quando eles me tiram a maca da ambulância, e é uma coisa que eu já havia comentado contigo previamente, Carlos, que alguém naquele corredor já não era para mim pessoas, já eram, não digo seres, mas sabe quando você tem gente demais te olhando ali? Então, o caminho entre a saída da ambulância até a sala de cirurgia já foi uma coisa meio extensa. E aí a mão da mãe do meu filho pegou assim, me deu boa sorte, eu agradeci e já ali, naquele momento, alguma coisa já acontece, ali já começa a mudar o ambiente. E é no momento que chegam pessoas assim, enquanto a maca ia em direção à sala de cirurgia, já falando, tem que ser rápido, ele não está bem. Suturou, já deu, o apêndice já deve ter suporado, né? Supurou o apêndice. E como é que essas pessoas já estão falando para os médicos e as enfermeiras ali? Eu não entendi. Isso que já começa a grilar a minha cabeça naquele momento. Enfim, abriu a porta da sala de cirurgia. Quando abre a porta da sala de cirurgia, nesse mesmo instante, o anestesista já vem com, vamos entubar, colocou, conta até 10. Nisso que eu contei até 2, foi o máximo que eu consegui contar, eu já me vi num lugar escuro. Foi uma paulada assim na cabeça, e eu fiquei com os braços abertos no ar, em posição meio de crucifixo ali, parado num lugar escuro, como se fosse engraçado, Carlos, que eu até me esqueci de falar isso para você no papo que a gente teve antes. Parecia um círculo preto, assim, um quarto escuro, assim, só que eu sabia de alguma forma que era um círculo, tipo uma bola, eu estava dentro de uma bola preta, e só eu me via, né? Não é que eu tinha luz, eu estava, não digo iluminado, mas eu me via, apesar desse lugar sem luz. E aí, outro corte assim da minha cabeça, como se fosse um fragmento de cena, um corte, um framing, que corta rápido assim. Eu tô na maca, na cama do hospital, inclinado sobre meu corpo, né? Então meu corpo eu tô deitado aqui, estão já fazendo a cirurgia e eu tô enfiado no meio, né? Eu me sinto dobrado assim, como se fosse uma tábua de passar roupa, eu tô inclinado ali naquele meio. E aí eu percebo que sou eu deitado ali naquela maca, o médico fazendo a cirurgia, com a minha barriga aberta, eu olho aquilo e eu não tenho como sair dali. Falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que dar um jeito de sair daqui. Eu começo como se, né, eu fosse conseguir, porque tem os aparelhos aqui do lado, o negócio de soro desse lado, e eu começo a tentar fazer uma pressão para tentar me deslocar. Nisso que eu tento me deslocar para cima, eu passo pelo teto numa velocidade absurda e vou parar num lugar que é o próximo corte desse meu fragmento de cena meio teatral, meio cinematográfico, né? E eu vou parar nesse lugar maravilhoso, um silêncio confortante. Não tinha, a princípio, um portal, não tinha nada, mas
ao longe, assim, deu para ver uma grama verde, tranquila, tinha uma água azul diferente, o céu era um céu como se fosse um céu baixo, assim, uma iluminação que parecia 5 horas da tarde, 5:30. O sol não machucava você, tinha luz de sol, mas não machucava você. E aí eu vejo aqueles dois seres, tinha uns dois como se fossem tipo um limite que você não podia passar. Eu já logo entendi que ali eu não poderia seguir em frente, né? E eu parei meio que próximo deles ali. Engraçado que eu sei que eu devo ter ido por um túnel, mas eu não lembro desse túnel. Eu lembro a volta desse túnel. A ida eu não lembro. Eu cheguei nesse lugar sabendo que eu fui por um túnel, mas eu não lembro. Quando eu chego nesse lugar, tem esses dois que automaticamente, quando eles olham para mim, eu falei, opa, eles não são daqui. Né? Isso já me deixou meio... Porque quando eles olham, eles são altos, cada um tem 2,30 m, mais ou menos, 2,40 m, tamanho mais ou menos do batente da porta, assim, do teto, né? Perdão, do teto, um pouco mais alto que o batente, e os olhos verdes separados do rosto, né? Então, assim, por exemplo, aqui é o nariz, simetricamente falando, só que eles tinham os olhos mais verdes, um pouco maiores e mais... Nossa, eles eram lindos, eram diferentes, muito diferentes, assim. Eu fiquei muito assustado, porque quando eles me viram, eu vi eles, tipo, opa, acho que não era para estar aqui. Desculpa aí, tá, gente? Perdão. E aí, eu não falei isso, é uma brincadeira. Mas na hora, eles viraram para mim e com um sorriso, e mentalmente sempre, parece que é um padrão que acontece, e foi por isso que eu comecei a seguir vocês, pela questão de algumas coisas terem padrões no sentido de experiência. Eu escutei mentalmente um deles falar, Cássio, não é sua hora, você tem que voltar. E aí eu fiz assim com o corpo para trás, como se fosse num reflexo, que ainda senti o corpo. E é um tipo de uma coisa que até a gente conversou, até você disse isso na conversa que a gente teve. Como é que chama aquela motinha é uma motinha elétrica que você empurra para frente e você empurra para trás. Tem um nome aqui. É mais ou menos aquilo. Eu fui para trás e aí eu fui sendo meio que puxado por esse túnel que eu cheguei. E ali tinha algumas imagens de como eu fui mal criado com a minha família, às vezes, eu era muito mimado quando eu era criança, às vezes quando eu fui grosso com a mãe do meu filho, coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito, mas ao mesmo tempo eu passava rápido, mas ao mesmo tempo eu via cada detalhe daquilo, não como um julgamento, mas como um apontamento. Olha aí, você pode melhorar. Aproveita e dá uma olhada nessas fotos que você está passando. Já que você veio aqui meio de bobeira, você chegou aqui que não deveria estar passando por essa situação, aproveita então, ver para pensar um pouquinho. E aí eu sou sugado por esse túnel e caio de novo no hospital. Caindo novamente, volto para o hospital, só que eu não volto no meu corpo, eu volto no corredor do hospital e começo a andar pelo hospital até chegar no momento, e também tudo nessa maneira, né? Você vai empurrando o corpo, você joga o corpo para frente assim, e aí você vai, né? Você vai para trás, você vai ao contrário e chega com muita facilidade nos lugares. Assim. Eu encontro meus avós que já tinham falecido num banco num dos corredores do hospital. E veja bem, Carlos, tanto o São Camilo já tinha passado algumas vezes, porque tinha passado por alguns resfriados bravos, algumas sinusites,
Às vezes eu fui atendido ali. Nesse Evaldo Foz eu nunca tinha passado. Nem sabia como é que era por dentro a parte física dele. E aí eu perguntei, nossa, o que vocês estão fazendo aqui? E os dois sentadinhos, por parte do meu pai, mãe e pai dele. A gente está aqui, a gente veio passear. E eu achei estranho aquilo, estava com muita saudade deles, eles continuaram quietinhos ali como se nada tivesse acontecendo. E eu virei e falei, bom, eu acho que eu vou ter que voltar para o corpo agora, porque alguma coisa não deve estar certo. E tudo isso parecia muito tempo para mim. Parecia que eu fiquei muito tempo. A cirurgia, ela demorou bastante, mas não demorou o tempo que eu fiquei ali entre ir para lá, voltar, e tudo isso acontecer. E, de repente, eu entro numa sala, que o corpo do Cássio está lá, eu chego e falo, bom, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu sento na beira da cama, e nessa que eu chego muito perto, eu entro para dentro do corpo. A impressão que deu que eu sentei na beira da cama, e eu fui chupado para dentro, como se fosse um aspirador ali. Quando eu volto, Carlos, porque essa é a parte que me dá eu não lembro exatamente esse gap né, que é um hiato que me dá na cabeça, que para mim, na hora que eu entrei, eu já acordei no CTI, que é um tipo é tipo uma UTI, só que não é tão... E tremendo, eu voltei tremendo com muito frio, e um formigamento terrível pelo corpo todo. Esse momento foi terrível porque eu comecei a querer contar o que eu tinha passado. Eu vim com a consciência muito aberta do que eu tinha e lembrando de tudo que estava acontecendo, só que eu não conseguia verbalizar fisicamente. Minha boca não ficava tentando falar e tentando me explicar e tremendo de frio e com muita dor na garganta, porque foi entubado, né? A enfermeira chegou, começou a me colocar cobertor, e eu tremendo, chacoalhando, batendo o corpo na cama. Eu nunca senti uma sensação daquela, uma sensação frio. Aí ela veio com uma colcha térmica, e aí eu fui aquecendo, até que eu dormi. E no dia seguinte... eu falei para a mãe do meu filho, né? Ela falou, Cássio, eu acho que é delírio da anestesia, você deve ter passado por um... E eu entendo ela muito bem hoje, né? Porque na época eu falei, não, eu acho que eu passei por alguma coisa, não foi um sonho, não era um sonho, eu vi meus avós, né? Eu conto para ela só do momento dos meus avós, uma coisa que eu tenho que contar aqui, que eu vi eles no corredor. Por quê? Eu só receberia alta dessa cirurgia de apendicite a partir do momento que eu andasse pelo corredor, que tivesse melhor e que eu fosse no banheiro fazer o número 2 tranquilamente. Então, praticamente ali eu fiquei uns 3 dias andando, comendo muito mamão, enfim, para poder soltar e eles me darem alta. Foi nesse momento um desses momentos que a mãe do meu filho me acompanhava pelos corredores andando com o ferrinho ali de soro, né? Que eu olhei o banco e vi o banco que meus avós estavam. Eu falei, Vanessa do céu, eles estavam aqui. Ela falou, quem? Meus avós, a avó Isaura, o vô Santiago, estavam aqui. E aí ela falou, não, cara, está tudo certo, está tudo bem. E assim, depois a memória de tudo ali acabou vindo com mais força, e aí eu lembrei de tudo mesmo. Ainda depois recebi alta e ainda comentei com alguns colegas assim, que falaram, não, cara, eu acho que isso daí foi realmente delírio.
né, alguma química na tua cabeça, enfim, sempre uma situação. E aí eu fui guardando aquilo como se eu falasse, bom, eu acho que eu enlouqueci mesmo, eu acho que eu tô louco, eu acho que eu fiquei doente, eu acho que eu tenho algum problema e sei lá, alguma deficiência e fui amargando aquela situação comigo até 2020, de 98 e outras tantas situações que foram no decorrer disso, um pouco antes de 98 e bem depois de 98. Ali foi o chute inicial, né? Foi a questão mais, uma experiência mais verdadeira, porque sonho, você sabe quando você está sonhando. Eu sei quando eu sonho. Apesar de sonhar sempre com o mesmo lugar. Isso é uma coisa que a gente pode falar aqui. Mas o sonho, dependendo do sonho, você sabe que ali muda uma coisa, você não vê direito a pessoa. Lá não. Lá eu tinha a sensação que eu estava vendo tudo, que eu estava tocando, que eu estava indo para trás, que eu estava voltando, que tinha um silêncio que confortava, a visão, ela muda, né? Enfim, esse foi a minha EQM do que aconteceu com o Cassião. Cássius, conversamos antes e eu sei que você tem outras experiências. Eu acho que vale a pena você já me contar tudo e depois eu faço as perguntas. Desde que você nasceu, aí passa pela EQM e outras que você tem, de que forma mudou esse tipo de experiência da EQM? Por favor, nos conte tudo. Eu vou para 1972, que meu pai gostava muito de pegar a gente e ir para a praia e passear à noite lá. Então, assim, meu pai trabalhava como linotipista do Estadão e ele tinha um Fusquinha e ele colocava minha avó, minha mãe, meu irmão e eu e íamos para a praia, geralmente na ponta da praia, tomar refrigerante à noite, final da tarde, e a gente voltava umas 9, 10 horas de lá. A gente já morava em São Paulo, no Tatuapé, na época, na casa da minha avó. Essa mesma avó que eu vi na EQM, engraçado. E a gente meu pai pegava a gente no final da sexta-feira ali, era a alegria dele levar a gente de Fusca até a praia, até a ponta da praia. Acho que era por volta de umas 7h30, 8 horas, não lembro a hora que a gente chegou. Eu me lembro que eu estava com uma Coca-Cola, tomando uma Coca-Cola de garrafa, era uma KS, e com um canudo dentro. Molequinho de tudo. Eu estava entre a água e a areia, e naquela época, você bem sabe, Santos o que tinha de mais iluminado era os calçadões, que era a base de mercúrio, né? Aquelas lâmpadas de mercúrio. Só explicando para as pessoas, o que você quer dizer é que a faixa da areia era escura, não chegava a luz nela. Exatamente. Então, meu pai, minha avó e meu irmão estavam no calçadão, que era misturado com areia, você lembra disso, né? A areia às vezes tomava conta do calçadão ali naquele pedaço. E eu e minha mãe estávamos ali com o pé na água. Então, tudo que a gente olhava para o céu, a gente via. E aí, em frente, né, a Ilha Pochá. Você está na ponta da praia, né? Isso. Fazendo só uma correção geográfica, o que você tem em frente é a ilha de Santo Amaro, onde fica o Guarujá. Exato, perdão. De repente eu olho para cima, o céu estrelado, e eu vejo alguma coisa que sai dessa ilha, como se... A impressão que dá, na verdade, não é que saiu dessa ilha, esse objeto passa por cima dessa ilha. E esse objeto vem em direção a nós ali, eu e minha mãe, e devia ter uma altura de uns 100 metros, 200 metros no máximo.
Só que ele não estava iluminado. A única coisa que iluminava ele era o reflexo do calçadão. E rebatia nele, que era um tipo de um objeto meio azulado, escuro. E tinha na época, tinha uns exaustores de cozinha na parede. E eu falei assim, eu era muito pequeno, eu falei, mãe, um exaustor. E aquilo vinha assim, ó, um barulho, e ele chegou bem em cima da gente. Quando ele chegou bem em cima da gente, eu lembro a cena, minha mãe catar na minha mão assim, e aí tem o outro corte na minha cabeça. Eu abro o olho, nessa daí eu fechei o olho assim, e aparece a segunda cena, aparece meu pai tentando arrancar a garrafa de coca da minha mão, porque eu fiquei numa parede, num hospital, olhando para o meu pai e não entendendo nada, porque eu estava na praia. E aí eu olho num canto, tem uma porta entreaberta, minha mãe está numa maca com os homens de pé do lado dela, e meu pai tentando arrancar a garrafinha de Coca-Cola da minha mão, e fiquei com a garrafa, claro que não tinha mais líquido dentro, mas eu fiquei segurando aquela garrafinha com muita força, como se aquilo fosse me salvar de alguma coisa. Essa foi na minha cabeça, uma abdução, porque eles encontraram a gente a 1 quilômetro, mais ou menos, de onde a gente estava, porque eles não estavam vendo a gente desapareceu ali daquele pedaço, e a gente foi encontrado mais para frente. E isso deve ter demorado pelo menos 1 hora, 50 minutos, tudo isso que aconteceu. Isso no seu tempo, na sua lembrança de tempo? Na minha lembrança de tempo. E o que o seu pai falou? Não, eles só... É porque eles começaram a ficar desesperados, porque eles olharam, depois de um tempo, para onde a gente estava ali na praia, na areia, não viram mais a gente. E eles começaram a procurar a gente e foram encontrar a gente, como se minha mãe me pegasse e falasse, vou andar com você aqui. Mas o tempo foi muito curto para dar, tipo, 1 quilômetro, andar 1 quilômetro comigo pela areia. Certo. E era seu pai e quem mais mesmo? Minha avó e meu irmão. Aí eles andaram pela areia até encontrarem vocês. Até acharem a gente. Eu acho que minha mãe devia estar desmaiada e eu estava com essa garrafinha segurando de pé. Só que eu estava desacordado ali. Eu só fui acordar, voltar a entender o que estava acontecendo, recobrar meus sentidos no hospital. Eu estava encostado numa parede assim do corredor do hospital. Obviamente você não se lembra de nada. Absolutamente nada. E minha mãe acabou levando com ela pro túmulo tudo que tinha acontecido com a gente ali. Por que você diz isso? Porque ela se lembrava de algo que não disse? Ela sempre falava para mim, sempre que eu perguntava, mãe, e aí, aquela noite, o que aconteceu com a gente? Ela falava, deixa para lá, filho, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, alguma coisa não foi boa. Por que você disse que não foi boa? Porque ela não falava. Se fosse uma coisa interessante, uma coisa diferente, talvez ela falasse. Porque, tem uma coisa. Depois disso, minha mãe sempre foi uma mulher muito simples, dona de casa. Ela ainda chegou a fazer o científico na época, acho que era até o 5º ano, mais ou menos. Ela tinha um certo estudo, mas ela não tinha uma cabeça para poder escrever, para poder ter entendimento sobre literatura, sobre isso, e de repente ela começa a escrever e não para mais. Ela começa a escrever poemas, ela começa a participar de festivais, ela começa a participar de concursos, e começa a escrever enlouquecedoramente por conta dessa situação. Você tem poemas escritos por ela? Trouxe aqui. Gostaria que você
me mandasse, escolhesse algum e que a gente vai publicar um desses poemas aqui na sua entrevista. Eu trouxe, se quiser, até leio depois, mas eu mando para você depois. Basicamente é isso que aconteceu. E assim, mesmo, eu acho que alguma coisa não deve ter sido legal. Senão ela teria dito para mim, não tenho dúvida. Eu queria comentar aqui que a Mary Correia, que foi entrevistada há bastante tempo pelo canal, ela tem uma lembrança também de abdução, ela fala isso naquela entrevista, e a lembrança dela é como se... ela não lembra disso como sendo uma coisa ruim. É como se fosse, vou traduzir nas minhas palavras, seres verificando uma criação deles, que era o nosso corpo físico, para ver a evolução do corpo físico, como se nós fôssemos consciências habitando uma espécie de robô, que é o nosso corpo físico, e esses seres tinham algum tipo de obrigação com relação ao desenvolvimento desse corpo físico. Então era como se fosse um recall, uma checagem ou um upgrade, uma evolução desse corpo físico. Tendo exposto isso para você, eu queria saber o que você acha dessa visão que a Mary Correia teve em contraposição à sua. Eu acho que em relação ao Cassius especificamente, eu acho que para a época isso não teve um efeito. Eu acho que precisou acontecer a EQM para ter um efeito, um reboot. Eu acho que para o Cassius, para aquela época, mesmo porque eu era pequeno, 6 anos de idade na época. Então, no caso da minha mãe, a coisa aconteceu, acho que exatamente com essa percepção que você acabou de dizer. É interessante porque algo não bom, e veja só, eu só estou investigando, eu nunca tenho uma opinião, o meu papel é cutucar aqui e ali para ver que informação que vem. É interessante você falar que algo não muito bom, ao mesmo tempo em que a sua mãe voltou como poetisa, que parece uma coisa boa. É uma coisa boa, mas assim, para quem não tem entendimento, como é que eu posso dizer? Como é que chama aqueles... Você tem que colocar um registro no animal, então você pega a onça lá, que a onça está no mato, e aí tem a pulseira, que coloca a pulseira na garganta. Um identificador. Exato. Que é para cuidar, para saber o que está acontecendo com a espécie, para manter a espécie, para ter entendimento sobre a espécie, compreensão de como ela se alimenta, onde ela vive, como ela caça, né? Se ela está com alguma doença, e os humanos fazem isso hoje, né, com os animais, né, quem cuida. E o que acontece? Eu acho que para a gente também tem essa variável no sentido de dizer, opa, isso não é legal, mas pode ter feito um efeito que foi o efeito verdadeiro no sentido de fazer essa mulher pensar, pôr a cabecinha dela e evoluir no sentido de escrever e virar uma poetisa, e outras tantas coisas que ela tinha como percepção e sensibilidade. Então, eu acredito que eles têm essa coisa de cuidar da gente, só que quando eles chegam na gente, a gente fica chocado, né? Porque é uma sensação de medo, de sensação que não é uma sensação boa, que é a sensação da coisa de um animal levar um dardo de tranquilizante e ficar ali desmaiado olhando para você falando, o que vocês estão fazendo comigo? É o medo do animal ali, tipo, caramba, ele não está entendendo absolutamente nada. E é o que a gente deve passar. Eu devo ter passado isso. E não lembro. Vou pedir para que você escolha um poema da sua mãe e que você me mande um áudio, você lendo esse poema, e eu vou colocá-lo na tela com a sua voz. Maravilha, maravilha. Está aqui já, mando para você, assim, com o maior prazer. Você quer ler agora? Tem um poema curto que você tem ou você quer escolher? Acho que eu tenho aqui um
um poema bom aqui, rapidinho, que eu já tinha pegado aqui. Se você... Alma menina. Eu tenho a alma de menina. Eu tenho tudo, mas estou sempre sozinha. Gosto da vida e vivo o prazer que a vida me dá. Eu tenho escolha dos meus caminhos. Muitos eu passo e passo por passar. Mas outros tantos, mesmo sem encanto, queira ou não, tenho de passar. Eu tenho a alma de menina. Não sei bem ao certo, anjo ou passarinho, busco respostas, mas não consigo encontrar. Eu tenho a alma do ser vivente, cativo, sou do planeta Terra, mas tenho muito que aprender para poder soltar estas minhas correntes. Mas nada disso me faz parar. Eu sou o dia e sou a noite, viajo para o horizonte, viagens faço para o universo e tenho morada em qualquer galáxia. Sou amiga dos seres das profundezas do infinito e dos mais lindos lugares. Leonor de Jesus Romero, 14/5/1993. Lindo poema. Ah, lindinha. Ela não só se tornou uma poetisa, ou poeta, como hoje em dia também se diz, mas não só ela escreveu um poema bonito, mas recheado de profundos significados e reveladores esses significados sobre a compreensão que ela passou a ter. Eu acho que ela não me falou em palavras, verbalizando, mas ela me falou com as poesias dela, assim, ao longo da vida dela. E essa é uma delas. É engraçado isso, né? Porque ela fala ela conhece os seres das profundezas do universo, né, cara? Quando eu pedi para você ler o poema, eu não estava pensando no conhecimento que viria, e sim na construção do poema, mas veio muito conhecimento. Ela nos contou muitas coisas ali sobre ela, sobre o que ela passou a entender. Ela conseguiu abrir essa porta em vida. Ela tinha contato, ela tinha essa ponte com eles. Você não tinha? Não. O que eu comecei a ter foi depois, quando o meu irmão faleceu. E aí eu comecei a ouvir. E aí eu falei, bom, agora eu fiquei maluco mesmo. Agora, porque eu perdi todo mundo da minha família, Carlos. Eu só tenho meu filho, eu tenho um sobrinho, tenho a mãe do meu filho, que se tornou uma grande amiga, uma grande parceira, em todos os sentidos. A gente é separado há muito tempo, mas a gente é muito amigo hoje. Tenho muita admiração por ela, uma grande mãe, que me deu um filho maravilhoso. E tenho algumas primas perdidas, poucas, mas todos foram embora. E eu fui ficando sozinho. E ainda para piorar, quando o meu irmão morre, eu adquiro uma doença chamada psoríase. E ela hoje está num estado um pouco mais evoluído da doença, assim. E se não fosse meu filho, eu acho que eu já tinha embarcado, porque eu faço de tudo por esse menino, né? Inclusive, esse podcast é uma bênção para a minha vida, que eu tenho feito muita coisa para movimentar essa energia que ficou acumulada, triste, e eu estou transformando ela em alegria para as pessoas que ali são convidadas para falar sobre suas histórias, suas boas histórias, verdadeiras histórias, né? Então, acho que tem um propósito muito grande. Eu fui descobrir esse propósito, quer dizer, eu já tinha o propósito do meu filho, de encaminhar ele, mas aí apareceu esse segundo propósito que foi muito, muito verdadeiro na minha vida. Não que a dublagem não tivesse um propósito, a dublagem é a minha paixão, meu universo. É da dublagem que eu tiro o meu sustento, mas o podcast ele está me transformando como pessoa também. Isso está me avaliando, me questionando uma série de coisas. Eu fico aqui pensando com os meus botões que, assim como sua mãe se transformou naquele momento, é difícil imaginar que você não tenha se transformado também, mesmo que não tenha percebido naquele momento. Pode ser. Indo adiante. Eu vou contar da história do meu irmão, quando ele faleceu em 2002.
Ele morreu, ele teve um infarto fulminante dormindo, né? E ele era meu herói, né? Ele é o cara que tinha 12 anos de diferença de mim. É o cara que me ensinou muita coisa. Não que meu pai não tivesse me ensinado, mas naquela época era muito complicado, né? Eu estou com 58 anos hoje, né? Ele morreu com 47 em 2002. Ele era comissário de bordo da VASP, e a VASP, quando começa a afundar, ele meio que começa a afundar junto com a VASP, que era a Aviação Aérea São Paulo na época. E foi ali que ele conheceu a esposa, né? Eles tiveram um filhinho, o Caio, meu sobrinho. E aí ele entra num estado de depressão muito grande, né? Se tornou alcoólatra, ele já era alcoólatra e ele fumava muito, e de repente, numa noite, ele não acordou mais. Eu fui para lá, fui para a casa deles, lá na Zona Norte, fui lá resolver tudo, naquela situação triste. Ele em casa, a perícia demorou para chegar lá, para liberar o corpo, para ir para o IML. E aí, ele sempre foi um cara que me protegeu muito, assim. A minha família, de modo geral, me protegia muito. E, de repente, eu não fui ver o corpo dele no quarto. O corpo dele ainda estava no quarto. E aí eu resolvi tudo com a mulher dele ali na cozinha e tal. Aquela situação bem desagradável. Eu triste demais, ela também. Eu saio pelo corredor, porque eu ainda tinha que buscar minha mãe em Bebedouro. Minha mãe ainda era viva. Eu tinha que buscar ela em Bebedouro. Eu ia praticamente passar a madrugada viajando só para o dia seguinte voltar para o funeral dele. E foi o que aconteceu. E aí eu me despedi da Janete e saio pelo corredor. Nessa que eu estou passando pelo corredor, eu vou olhar pela janela. A janela de madeira estava aberta, assim. Como se fosse num reflexo, assim, olhar ele para ver se eu ainda vi ele lá dentro, assim. E escutei pela primeira vez: não, Cássius. Tipo, Cássius, não, perdão, Cássius, não. Aí eu olho para trás, não tem ninguém. Eu olho para frente, não tem ninguém na casa. Lá no quarto não tinha mais ninguém, obviamente, só tinha um corpo. Então, ali começa a minha loucura, porque era a voz dele. Era a voz dele. E aí começo ali, a partir daquele momento, né, tantas outras situações, depois que minha mãe vem a falecer também, eu tenho algumas coisas estranhíssimas quando eu vou entregar a casa dela em Bebedouro, porque eu alugava a casa dela. Por que ele teria dito não? Para você não querer vê-lo? Não ficar chocado, né? Acho que não ficar chocado. Não, era aquela questão da superproteção. Ele tinha uma superproteção comigo, no modo geral. Eles todos tinham uma superproteção comigo, como se eu tivesse que chegar onde eu cheguei hoje. O João tinha que nascer. O João tinha que vir, de alguma maneira. Tanto é que eu não fiquei casado com a mãe do meu filho, né? A gente casou, a gente morou, a gente casou de verdade, 18 anos, mas a gente se separa e a gente se gosta mais hoje do que quando a gente estava casado. Esquisito isso. E foi o momento do João vir, né? Então, é muito louco isso. E aí, também, quando eu entrego a casa, coisas aconteceram ali, no sentido: olha, Cássio, você tem que dar essa cama para fulano e ciclano. Eu doei tudo que era da casa. Da sua mãe em Bebedouro? Essa televisão você tem... E ela falava comigo lá dentro: Cássio, essa televisão vai para fulana, essa daqui não sei o que, a vizinha da frente, esse daqui, esse botijão de gás vai para a prima, tal, não sei o que. E foi o que aconteceu. Era dentro da sua cabeça, mas você sentia o timbre da voz dela? Sim, era como se ela estivesse me encaminhando ali: Cássio, você faz isso, entrega a chave, vai vir uma pessoa aqui que vai querer pegar, e não deu outra. Na hora que eu fui entregar a chave para dona Isaura,
que era a proprietária da casa, chega um primo meu falando: Cássio, eu quero alugar essa casa. Mas assim, faltando 2 dias para entregar. Coisa absurda, tudo, sabe, parece que estava planejado tudo já. Aí fiquei uma semana lá para resolver tudo, papelada, documentação, e eu entreguei tudo, e na hora de ir embora, no dia do velório, eu não marquei exatamente a campa, o lugar, tudo, foi muito engraçado. Essa situação é uma situação muito engraçada, esquisita e engraçada. E eu ainda fiquei lá, e a minha prima Vera, no sítio, falava assim: Cássio, antes de você ir embora, você tem que deixar algum vasinho de flor, alguma coisa lá na campa da tua mãe, não vai embora. Se você quiser, eu vou com você. Eu falei: pode deixar, Vera, eu sei onde fica. Não sabia, já tinha esquecido. Eu estava tão triste, tão atordoado com tanta coisa que estava acontecendo, resolvendo tudo sozinho. Eu esqueci, literalmente, onde era a campa, a quadra, esqueci. E, se eu não me engano, eu estava sem a cópia do obituário, porque senão seria fácil tentar procurar, né, pelo obituário, onde estava enterrado. Aí eu entro 11 horas da manhã, um sol de 40 graus, aqueles cemitérios do interior aberto, e eu começo a procurar essa campa dessa mulher. Um calor desgraçado, e olhando para cima, e falou: não, eu acho que é aqui. Aí andava, rodeava, virou um labirinto para mim aqui. E não achava. Aí escutei assim, com a voz dela: Cássio, vai no portão de entrada e vira de frente pro cemitério, de costa para a rua. Foi exatamente isso que eu escutei. Putz, agora eu fiquei louco, agora eu tô maluco, não é possível. Aí eu fui, como se eu tivesse entendido. Falei: tudo bem, eu vou fazer isso, mas se eu tiver maluco, eu vou embora. Aí cheguei, virei de costa para a rua, fiquei de frente para o cemitério. Falou: agora você pega a primeira viela, pega a primeira quadra à direita. Entra na primeira ruazinha e pega a primeira quadra à direita. Entrei na primeira rua, olhando o cemitério de frente, e comecei a andar, e eu olhei à direita e comecei a andar. Agora, à esquerda. É como se fosse um GPS. Virei à esquerda. Agora para. Tô louco. Enlouqueci. Eu com a florzinha na mão. As florzinhas na mão. As florzinhas. Ai, meu Deus do céu, acho que eu fiquei louco. Vira de costa, bobo. Vira, bobo. Vira, seu bobo. Escutei, vira, seu bobo. Do jeito que eu virei assim, a campa dela estava atrás de mim, com a fotinha. Ai, meu Deus do céu. Eu coloquei o vaso em cima da campa dela. Meu Deus do céu. Falei: não é possível. Fui coordenado a chegar na campa dela por meio de um GPS divino, intergaláctico ou interconectado de uma maneira que eu não sei te explicar, Carlos. Isso foi em que ano da sua mãe? 2014, que ela faleceu. E a próxima experiência qual é? Bom, eu vou contar de novo do meu irmão, que foi uma experiência que, inclusive, é o que eu acredito que foi ele que trouxe o João, antes do João nascer. O João estava para nascer, fisicamente falando, faltavam ali alguns dias, semanas, no máximo uma semana, 2. E na época eu fazia um curso de rádio, porque eu queria também o DRT de locução. Eu não tinha o DRT de locução, eu só tinha o DRT de ator para poder trabalhar como dublador. A gente precisa do DRT de ator para a formação de ator, né, para ser dublador. E eu queria também entrar para fazer locução em rádio, se fosse o caso, também ter um segundo ganho, né.
E também para melhorar um pouco mais a minha dicção, a rádio sempre ajuda muito, fono, essas coisas todas, e foi lá no Senac que eu estava fazendo. Na época eu dava aula dentro do próprio Senac, um curso livre de dublagem, e eu aproveitava para fazer, tive um desconto e aproveitava para fazer essa aula de locução. E uma sexta, acho que foi uma quinta-feira, não estou lembrado, isso foi em 2004. Uma fono nossa, uma professora de fono, ela deu um tipo de um relaxamento, para você meditar e ficar tranquilo na sala, porque ela ia trabalhar o vocal da gente, a voz e tal. E colocou vários tatamezinhos fininhos, vários tapetinhos, né, colchonetes assim pequenos, espalhados pela sala de aula, tirou as cadeiras, né? Então, ficamos ali deitados, sentadinhos em posição de cócoras, ali como é que chama quando você cruza as pernas? Enfim, tipo meditação mesmo, né? E ali ela falou assim, olha, eu vou colocar uma musiquinha, vou diminuir a iluminação da sala, e vou colocar uma música para vocês bem tranquila, e que não seja nada sugestionável. Eu quero que depois vocês digam o que vocês, por onde vocês passaram, vocês podem ter algum tipo de, podem até sonhar, relaxem bastante, podem descansar, podem entrar. Eu meio ali desacreditado, né, numa situação, eu sempre fui uma pessoa que, por incrível que pareça, eu sempre fui cético em uma série de coisas, né, e ali não foi diferente. Apesar de já ter passado por várias experiências loucas assim na minha vida. E de repente eu fechei o olho, ela colocou a música e nessa situação, assim que eu fechei o olho, era como se alguma coisa estivesse aparecendo na minha frente. Eu até pensei se essa mulher, será que essa professora é parapsicóloga, alguma coisa, ela está induzindo a gente, está hipnotizando a gente, não é possível. E aí eu abro o olho e vejo um jardim verde como aquele que eu fui em 1998. Um jardim verde, uma grama gostosa, bonita, que tinha uma certa elevação no final desse lugar, né? E aí eu comecei a olhar o céu azul, lindo, isso tudo escuro na sala. Aí eu vejo uma pessoa vindo com uma criança. Vem subindo esse morrinho, era um morrinho meio elevado, ali no meio da grama, e eu começo a ver esse rapaz chegando, parecia um homem de branco, todo de terno branco, bonito, o cabelo para trás, assim, bonito. E aí eu fui olhando para ele, assim, eu estava ajoelhado, assim, olhando como se eu tivesse olhando. Ele para bem de frente, assim, para mim, e eu vejo que é o meu irmão, que tinha falecido. E ele fala, Cássius. Ele era muito sarcástico, ele era muito brincalhão, gozador, né? Ele brincava demais, falava muita bobagem, tirava sarro, sarrista, uma inteligência absurda. E deu assim a criança para mim e falou assim, toma que o filho é teu. A hora que eu olhei ele, o menino, era um menino diferente, o cabelo assim, um castanho mais claro, uma carinha, um semblante bonito assim. E eu olhei para o Leão, a hora que eu olhei para o Leão, porque o nome dele era Lourival, a gente chamava ele de Leão, nome de guerra da aviação era Leão Romero. Quando eu vejo o Leão de novo, assim, na minha frente com aquela criança, eu levo um choque, assim, eu acordo, brincando, me debatendo no meio da sala de aula, todo mundo acende a luz, me trazem água, pelo amor de Deus, eu vi meu irmão com meu filho. Começo a me dar um negócio, Carlos, eu começo a chorar copiosamente, não paro, porque eu vi ele lá na minha frente, era ele. Não estava louco, não estava sendo induzido a nada, nem sugestionado a nada, não é possível. Aí eu vou fazer um corte um pouco mais, vou pular um pouquinho uma etapa aqui. Mas antes de fazer o corte, me diga, em que ano isso aconteceu?
Isso foi em 2004, quando o João nasceu. Um pouquinho antes, uma semana antes do João nascer. 2 anos depois do falecimento do Leon. Exatamente. O João não conheceu o Leon. Ele conheceu o meu pai, que já faleceu também, mas o Leon ele não conheceu. Hoje você enxerga essa lembrança na figura do seu filho? Então, essa criança que o Leon me entregou na hora tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. Aí quando o João nasceu depois de alguns dias. Quando o João nasceu, eu catei o João assim, só que o cabelo era pretinho. E lá era uma criança que tinha um castanho meio claro. Era uma criança de pele bem branquinho, assim, bem clarinho. Falei, não é possível, não é a minha cabeça, é bobagem, não é o João. Só que 7 anos depois era aquela criança. 7 anos depois era a mesma fisionomia daquela criança. Ele não tinha nascido, Carlos. Eu não estava maluco. E eu falei para a Vanessa, para a mãe do João, eu vi esse menino chegando antes. eu vi esse menino chegando antes. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Cássius, onde ele nos conta outras experiências e responde às nossas perguntas. Você vai amar. E o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que isso ajuda você sempre a saber quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?